amigos, hoje a gente vai mostrar aqui como a endoscopia de coluna é útil para tratar casos complexos da coluna vertebral, casos que levam o paciente a uma incapacidade absurda, né? Então a gente vai mostrar um caso aqui, o exemplo de como a endoscopia serve também para tratar os casos complexos. A endoscopia segue o princípio da cirurgia minimamente invasiva. Eu mesmo, pessoalmente, o termo cirurgia minimamente invasiva não é um termo tão apropriado, porque, na verdade, você não tem como minimizar uma cirurgia da coluna vertebral. Todavia, ele é mais uma filosofia. O que ele quer dizer? Quer dizer uma cirurgia menos agressiva, uma cirurgia que evita o dano colateral. Então, o princípio principal da endoscopia, em inglês, é o target, é o alvo. Você tem que saber exatamente o que você quer abordar no paciente para melhorar a dor dele. Você não precisa operar a coluna inteira do indivíduo. Você não precisa lesar estruturas que não tem nada a ver com aquele quadro clínico que ele apresenta ali na sua frente. Então eu vou mostrar um caso que exemplifica muito bem isso. E vocês vão entender muito. Então é uma paciente de 49 anos, do sexo feminino, com uma dor intensa na coluna lombar, irradiada para o membro inferior direito. Uma dor muito incapacitante. Por que é uma dor muito incapacitante? Eu vou mostrar aqui na câmera 2 o quadro clínico dela. Então, 49 anos, dor lombar e para o membro inferior esquerdo, e o Overstreet dela de 60. Overstreet, então vou aqui em mim de novo. O Overstreet é uma escala visual, é uma escala de dor que mede a incapacidade do indivíduo. Ela vai de 0, que é o do indivíduo que não é incapaz, e até 100, que é aquele paciente que é totalmente incapaz. Então, uma paciente com Overstreet de 60, ela tem uma capacidade severa. 60% das atividades do dia a dia dela são modificadas por causa da dor. E aí eu vou mostrar de novo aqui na câmera 2 de novo, a impressão que essa paciente tem da dor dela. Então o VAS dela é de 8 no membro inferior direito e o VAS na coluna lombar é de 10. VAS, de novo aqui em mim, é o que o paciente, é a impressão do paciente em relação à dor dele. De 0 é o paciente que não tem dor nenhuma, e 10 é o paciente que tem a maior dor que ele imagina na vida. Então ela tem um VAS lombar de 10 e um VAS membro inferior de 8, ou seja, ela, além daquela dor gerar incapacidade para ela no dia a dia, ela tem a impressão também, ela tem realmente a impressão que aquela dor é absurda. Então aquela dor incapacita muito ela no dia a dia. E a partir do momento que a gente examina essa paciente, ela tinha sinais de irritação radicular no membro inferior direito, e a partir do momento que a gente examina, a gente tem que correlacionar a dor dela com o exame de imagem, para a gente poder achar o nosso alvo e tentar fazer o tratamento por via endoscópica. Então vou mostrar aqui de novo na câmera 2, o raio-x da coluna lombar dela, no AP e no perfil. No AP, o que a gente vê? Uma degeneração severa e uma escoliose degenerativa com uma laterolistese. No perfil, a gente consegue ver que em L4 e L5, ela tem um escorregamento da vértebra. E esse escorregamento da vértebra é conhecido como espondilolistese, no caso aqui é a espondilolistese degenerativa, e o foramen neural, que é onde sai o nervo, que é justamente aqui, a gente vê no nível L4 e L5, ele está mais fechado. Se a gente comparar com o foramen neural de L3 e L4, L3 e L4 está completamente aberto. L4 e L5 completamente fechado. E aí a gente vai na ressonância da paciente. O que a gente evidencia? Uma alistese e uma compressão aqui ao nível do foramen neural por um fragmento discal extruso. E mais ainda aqui nesse corte aqui da ressonância, que é o corte axial, a gente vê o fragmento aqui. E é isso que gera dor nessa paciente. Após a gente conversar com ela, a gente resolveu propor o tratamento cirúrgico por via endoscópica. Justamente porque o que mais incomodava ela era a dor lateralizada no membro inferior direito. Então a gente resolveu fazer uma abordagem transforaminal por via endoscópica para descomprimir a raiz nervosa que sai ali em L4 e L5. Então aqui, ó, vou mostrar sobre a técnica cirúrgica. Como é que a gente posiciona a cânula de endoscopia no local que a gente quer abordar.